Olá, seja bem-vindo ao canal Spartan King. Você deve ser um grande fã do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Nesse vídeo de hoje vou te contar as coisas terríveis que fizeram com o Homem-Aranha, o garoto Peter. Então se inscreva e deixe o like. O Homem-Aranha é um super-herói que aparece nas revistas em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics. Criado pelo escritor Stan Lee e pelo artista Steve Ditko, o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez na Amazing Fantasy XV, 01 de agosto de 1962, durante a Era de Prata dos quadrinhos. Lee e Ditko conceberam o personagem como um órfão que foi educado e criado pela sua tia, May Parker, e o seu tio, Ben Parker, em Nova York e que, enquanto adolescente, tem de lidar com as lutas diárias normais da sua idade, em adição às lutas que tem como combatente do crime. Para combater seus inimigos, os criadores deram-lhe super força e super agilidade, a capacidade de aderir na maioria das superfícies, a habilidade de disparar teias de aranha. Através de mecanismos montados nos pulsos, inventados por ele próprio e batizados de lança-teia, web shooters, e a reação precognitiva ao perigo chamada sentido aranha e Spider Sense. Peter Parker adquiriu seus poderes após ter sido picado por uma aranha radioativa. Esse é o amigo da vizinhança. O Peter Parker é o mais famoso personagem da Marvel e querido por todos. Ele, por lutar contra o crime, tem muitos inimigos. Os filmes fazem uma adaptação das histórias em quadrinhos, com vilões e histórias cativantes. O Peter já salvou diversas pessoas e tem um dilema: não matar os seus inimigos. As séries animadas também adaptam as histórias em quadrinhos e vai um pouco mais fundo sobre os vilões e no próprio Peter Parker. Mas os filmes e séries não contam quase nada sobre a vida do Peter Parker e que ele não é tão um amigão da vizinhança assim, pois como seu tio disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Veja então as piores coisas que já aconteceu com o Homem-Aranha. Abuso infantil. Pois é, vamos começar assim, com esses assuntos, essa parte muito polêmica, pois na história, o Homem-Aranha está conversando com uma criança, essa criança é uma vítima de abuso infantil e tentando convencê-la a conversa e se abrir, e contar o que aconteceu. Então o Homem-Aranha lhe conta a história sobre um garoto da idade dele, que foi abusado sexualmente por um amigo bem mais velho. No fim da história, o Aranha revela que a criança da história é ele próprio. Essa história revela esse segredo absurdo do Peter Parker. Essa história ficou muito polêmica. Essa edição foi publicada em 1984. A Marvel publicou essa história com intuito educativo, que tinha o objetivo de alertar as crianças sobre saber identificar abusos sexuais e que elas reportassem isso aos seus responsáveis caso acontecesse com alguma delas. A intenção até que foi boa, mas a execução não. Homem-Aranha Zumbi. A Marvel lançou a edição Zumbis Marvel, em 2005, que tinha roteiros de Robert Kirkman, nada mais, nada menos que o criador de The Walking Dead. Nela vemos a versão mais trágica e decaída do Homem-Aranha. Na Terra 2149, os heróis da Marvel se transformaram em zumbis e devoraram toda a vida humana na Terra, as mesmas pessoas que eles costumavam salvar. Mas para o Aranha, a coisa foi pior. Nessa história ele se transforma em zumbi, e ele retalhou e devorou sem nenhuma piedade Mary Jane e a tia May. Mano, essa cena foi terrível. Ver o Homem-Aranha, que é um jovem com um coração bondoso, e fez tudo isso. Pense o quão Mary Jane confiava no Peter. Quando ele voltou ao normal, ele caiu em uma depressão profunda e desde então ele vive se culpando por isso. O caso de Gwen Stacy com Norman Osborn. Pois é, né? Nem o nosso Peter Parker escapou de um chifre, de alguém que ele nunca traiu. Em 2004, saiu uma edição que revelaria ao Homem-Aranha que ele foi derrotado por um vilão, o maior vilão de todos, a traição, e virou um corno. Na história, é descoberto que Gwen e Norman Osborn tiveram um caso no passado e que o mesmo resultou em uma gravidez e no nascimento de gêmeos. A situação fica ainda mais complicada quando se descobre que as crianças envelheceram rapidamente por terem tido contato com um soro do Duende Verde. Não apenas isso,
mas elas cresceram acreditando que Peter era seu pai, além de que ele havia sido responsável pela morte de Gavin. Se a situação já não parece uma grande trama de novela mexicana com essas informações, ainda temos o fato que Mary Jane sabia de todo o ocorrido, mas manteve escondido de Peter como uma promessa feita a Gavin, ou seja, corno, e corno sem informação. A morte de Harry Osborn. Peter Parker carrega um legado como uma maldição, no disfarce de Homem-Aranha. Além de perder seu tio Ben e namorada Gwen, Peter também viu seu melhor amigo, que ele considerava um irmão, morrer, Harry Osborn. Eles se afastaram lentamente após Harry culpar o Homem-Aranha pela morte de seu pai. Em meio a uma de suas tentativas de assassinato, Harry vê um medo profundo nos olhos de Mary Jane e desiste de matar o Homem-Aranha. Porém, já era tarde demais. Harry se desculpa com Peter e morre nos braços do amigo. A morte de Gavin. Na edição 121 a 122, The Amazing Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha. No Brasil, Peter Parker perdeu uma das suas pessoas mais importantes, se não a mais importante. Gwen Stacy, sua namorada. Nessa edição a Gwen morre. Nela, o Duende Verde realiza mais um plano de vingança contra Peter Parker, mas desta vez o alvo é as pessoas importantes para sua vida. O vilão sequestrou Gwen e levou ela para o topo da ponte de George Washington. Ele acaba jogando a garota da ponte. Peter consegue salvá-la. Mas já era tarde demais. É então que vemos uma das cenas mais cruéis dos quadrinhos se desenrola e descobrimos que Gwen Stacy está morta. Sasha sem rosto. Na edição de The Green Hunt, a família do Kraven está tentando ressuscitá-lo, mas, para isso, precisam do sangue do Peter Parker. Mas não é só o Peter que tem seu sangue. Então eles drenam o sangue do Kane, duplicata do herói. Em busca de vingança, o Homem-Aranha encontra Sasha. É sério que eu vou falar agora. Ele arranca o rosto dela com as próprias mãos, a deixando com das cenas mais brutais. Ele acaba com o Kraven também. Ele o espanca, o deixando na pior. Abu, em Red-Added Stranger, Desconstructing Peter Parker. O vilão camaleão se disfarça de Peter Parker para investigar e saber mais sobre a vida do jovem. O pior é que ele não fica só nessa investigação, e faz coisas a mais. Nessa parte época, o Peter estava namorando a Michelle. Vocês provavelmente não a conhecem, mas é alguém importante. O vilão, então, se passou pelo Peter Parker, namorado da moça, e eles acabam em uma cena típica de quadrinhos adulto, no chão da cozinha. Teve até um balão de gigre. O problema é, não era o Peter, e sim o camaleão. Homem-Aranha Superior e Mary Jane. Nessa edição vemos o Homem-Aranha Superior, que é nada mais, nada menos que o próprio Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. O Otto está quase morto, mas ao receber a visita do Peter ele passa sua mente para o corpo do Peter e a do Peter para seu corpo. Assim o Peter fica no corpo do Otto, e o Otto no corpo do Peter. Essa é uma longa história, mas o Terrible Monster é só uma história. Nós vemos o Peter e Mary Jane de volta. O Peter tem em sua vida o Otto, se passando por ele, namorando com a Mary Jane, e vivendo sua vida. Isso é muito errado, muito. Esperma radioativo. Essa é uma história bizarra, loucura da Marvel. Essa é a vez que o Aranha acabou matando a Mary Jane com esperma radioativo. Em Spider-Man, uma das histórias mais controversas do Peter Parker. Nessa história vemos um momento bizarro e triste ao mesmo tempo, pois a Mary Jane, namorada do Peter, acabou contraiu câncer, mas não foi um câncer comum, e sim por conta dos fluidos corporais radioativos do Peter. É isso mesmo, Peter pode dar câncer nas mulheres. A coisa ganha outro nível quando ela acaba falecendo por conta do câncer. Relacionamento abusivo. Nessa história vamos falar sobre a saga dos clones, e ver o quão cruel pode ser a vida do Homem-Aranha.
Nessa saga vemos que o Peter foi clonado, e essa saga é muito confusa, pelo fato de não sabemos quem é o Peter, e quem é um clone, ou se o Peter verdadeiro é um clone. Em Spectacular Spider-Man edição 226, Ben Reilly, ele foi um clone de Peter Parker e personagem de destaque na saga do clone. Ele ataca a Ruiva e a empurra, Mary Jane, só que ela estava grávida. Essa época foi uma das mais difíceis para o Homem-Aranha, pois tinha alguém como ele e agindo como ele, ou quase né. Esse foi o vídeo de hoje. Se quiser uma segunda parte é só comentar, então não esqueça o like e se inscreva no canal.